Feche os olhos por um segundo e imagine que você não está prestes a assistir a uma história de heroísmo. Você está prestes a abrir o dossiê clínico de um predador. Porque o que eu vou te mostrar agora não é a origem de um herói que salvou Nova York. É a documentação quase forense do nascimento de um sociopata que aprendeu a caçar em seu próprio território, disfarçado de justiceiro. E o pior de tudo é que você aplaudiu cada segundo disso. Você torceu, você chorou, você comprou a mentira, porque a aranha que picou Peter Parker não deu a ele apenas força, velocidade ou reflexos sobre-humanos. Ela reescreveu o cérebro dele, ela drenou, gota a gota, a empatia humana que ainda restava ali dentro. E no lugar, instalou o instinto frio, calculista e absolutamente predatório de um aracnídeo. Um ser que não ama, que não protege, que apenas espera, observa. E ataca no momento exato em que a presa está mais vulnerável. E se você acha que estou exagerando, fica comigo até o final, porque eu vou desmontar, cena por cena, o mito do Homem-Aranha, e vou te mostrar o que realmente aconteceu dentro daquele quarto, na noite em que Peter Parker foi picado. Não foi um milagre, foi uma mutação neurológica catastrófica, e ninguém, absolutamente ninguém, sobreviveu a ela como ser humano. Vamos começar pelo momento em que tudo desmorona. A demonstração científica, aquele ambiente estéril, cheio de aranhas geneticamente modificadas. Peter se afasta do grupo, sozinho, isolado, já demonstrando o primeiro sintoma clássico que qualquer psiquiatra forense reconheceria instantaneamente, o isolamento voluntário que precede um colapso identitário. A aranha cai sobre ele, pica seu pescoço, e o que se segue não é uma febre qualquer, é uma tempestade neuroquímica. O corpo em convulsão, o suor frio, os vasos sanguíneos pulsando visíveis sob a pele, como se algo estivesse literalmente reconstruindo o sistema nervoso dele por dentro, célula por célula, sinapse por sinapse. E quando ele acorda, no dia seguinte, olhando para o espelho, ele não reconhece mais o próprio rosto. E isso é o primeiro sinal de dissociação da identidade original. Porque aquele garoto tímido, inseguro, empático, que sofria bullying, que se sentia culpado até por pisar em uma formiga, aquele garoto morreu naquela noite. E o que restou foi uma casca com a mesma voz, o mesmo rosto, mas com um sistema nervoso completamente reconfigurado para caçar. E eu preciso que você entenda a magnitude clínica do que aconteceu ali dentro daquele quarto, porque não estamos falando de uma simples febre alta que passa em 24 horas. Estamos falando de uma reescrita completa da arquitetura neurológica de um ser humano. O córtex pré-frontal, aquela região responsável pelo julgamento moral, pelo controle de impulsos, pela capacidade de sentir culpa e remorso genuínos. Esse córtex nele começou a operar sob um regime completamente novo, dominado por um sistema límbico hiperreativo, primitivo, quase réptil em sua lógica. E o pior de tudo é que ninguém ao redor dele percebeu. A tia May achou que era só uma gripe forte. Os professores acharam que era só adolescência. E enquanto todos normalizavam os sintomas, dentro daquele corpo estava nascendo algo que a ciência ainda não tinha nome para descrever. Repare também na cena seguinte, quando Peter acorda sem os óculos e de repente enxerga tudo com uma nitidez impossível. O filme quer que você celebre isso como uma metáfora de autodescoberta, de um garoto finalmente enxergando o mundo com clareza. Mas eu preciso que você olhe além da metáfora bonitinha, porque o que realmente está acontecendo ali é a instalação de um sistema sensorial de caça, a visão apurada, a audição seletiva, o famoso sentido aranha que dispara antes mesmo do perigo se manifestar conscientemente. Isso não é dom, isso é equipamento de predador. É exatamente o tipo de hipervigilância sensorial que a psiquiatria forense associa a indivíduos que desenvolvem, ao longo da vida, um padrão comportamental de caça e antecipação da presa. Peter não ganhou superpoderes. Peter ganhou o hardware biológico completo de um caçador de topo de cadeia alimentar, e o software moral dele simplesmente não teve tempo de se atualizar na mesma velocidade. Repare como o filme tenta te vender isso como empoderamento. Eu finalmente sou forte, ele pensa, mas empoderamento verdadeiro não vem acompanhado de um apetite crescente por violência. E é exatamente isso que vemos a seguir. A cena do refeitório. Flash Thompson provoca Peter, como sempre fez. E o Peter antigo, o garoto que absorvia a humilhação como uma esponja, teria abaixado a cabeça e seguido em frente. Mas esse novo organismo, não. Ele vira, ele calcula a trajetória, ele desvia do soco com uma precisão impossível para um ser humano comum, e então ele acerta Flash com uma força que o arremessa por cima de várias mesas. E aqui está o ponto que ninguém quer discutir. Observe o rosto de Peter no instante seguinte ao golpe. Não é choque, não é arrependimento. É um brilho quase imperceptível de satisfação,
um microsegundo de prazer genuíno diante da dor que ele acabou de infligir. Isso não é autodefesa. Isso é o primeiro contato consciente com o sadismo, a primeira dose de uma substância que o cérebro dele, agora reconfigurado, vai passar a exigir cada vez mais. E é aqui que a psiquiatria forense entra com toda a força, porque existe um padrão amplamente documentado em predadores em formação. O primeiro ato de violência bem-sucedido, sem punição imediata, sem consequência social severa, funciona como um gatilho de reforço. O cérebro registra. Isso funcionou, isso trouxe alívio, isso trouxe poder. E a partir desse momento, uma parte primitiva do sistema límbico começa a associar dominação física com resolução de conflito. Peter não aprendeu a se defender. Peter aprendeu que ele gosta de vencer pela dor alheia. E é exatamente esse apetite recém-descoberto que vai, poucas cenas depois, custar a vida do homem que ele mais amava. E se você prestar atenção nos minutos seguintes, vai perceber outro detalhe cuidadosamente escondido pela edição do filme. Peter não conta a ninguém sobre o incidente com Flash. Ele não busca orientação, não busca conversar com a tia May ou o tio Ben sobre o medo, a confusão, ou mesmo a culpa que um adolescente comum sentiria após machucar gravemente um colega. Em vez disso, ele se tranca no próprio quarto e passa a noite testando os limites físicos do próprio corpo, sozinho, no escuro, praticando saltos, testando a força dos punhos contra a parede, quase em transe. Esse comportamento, esse isolamento voluntário combinado com uma fixação obsessiva em explorar o próprio potencial de causar dano, é exatamente o tipo de sinal de alerta precoce que profissionais de saúde mental são treinados a identificar em adolescentes que estão desenvolvendo um relacionamento perigosamente prazeroso com a própria capacidade de violência. Vamos para a noite da luta de wrestling. Peter precisa de dinheiro, e aqui já vemos outro traço perturbador. Ele usa seus novos poderes não para ajudar ninguém, mas para lucro pessoal imediato. O organizador o engana, não paga o valor combinado. E quando o ladrão rouba o dinheiro do cofre, correndo na frente de Peter, ele tem literalmente todos os recursos físicos para detê-lo em menos de 2 segundos. Mas ele não faz nada. Ele apenas observa. O filme quer que você acredite que essa é uma decisão impulsiva de raiva, uma pequena vingança contra o sistema que o enganou. Mas eu preciso que você olhe além disso, porque no fundo, muito no fundo daquele novo sistema nervoso predatório, existia um cálculo silencioso, quase invisível até para o próprio Peter. Ele sabia, alguma parte dele já sabia, que deixar aquele caos acontecer, deixar aquele criminoso fugir, ia gerar consequências em cadeia que o libertariam de algo que o vinha sufocando havia meses, e essa coisa que o sufocava tinha nome, Tio Ben. Porque o Tio Ben, com toda a sua bondade, com todo o seu discurso sobre responsabilidade e grandes poderes, representava exatamente aquilo que um predador em formação mais teme: a domesticação, o limite moral, a voz de consciência externa que impede a fera de sair da jaula. E o subconsciente de Peter, esse organismo já contaminado pela mutação, sabia, em algum nível primitivo, que enquanto o Tio Ben estivesse vivo, ele jamais teria permissão interna para se tornar o que estava se tornando. Então, quando o ladrão que ele deixou fugir invade a própria casa e mata o Tio Ben, eu preciso que você pare e realmente sinta o peso disso, porque aquilo não foi um acidente do destino. Foi a eliminação simbólica, ainda que indireta, do último obstáculo moral que separava Peter do predador completo. E a reação dele depois disso confirma tudo, porque Peter não vai à polícia, Peter não processa o luto de forma saudável, Peter se transforma imediatamente em caçador. Ele veste o traje, ele persegue o assassino do tio pelas ruas escuras, encurrala o homem em um galpão abandonado, e quando finalmente o alcança, o que vemos no rosto dele não é justiça sendo feita, é fome. É a expressão de um predador que finalmente encontrou permissão para liberar tudo o que vinha reprimindo. O homem foge, cai de uma janela, morre, e Peter, ao invés de sentir alívio ou tristeza pela vingança consumada, sente algo muito mais perigoso. Ele sente que gostou. Ele sente que aquilo, aquela caçada, aquele instante de poder absoluto sobre a vida de outro ser humano, foi o momento em que ele mais se sentiu vivo desde a picada da aranha. E é exatamente aqui que nasce, de forma definitiva, o complexo de Salvador sombrio que vai guiar cada decisão dele pelo resto do filme. Porque o complexo de Salvador clínico não é sobre ajudar o próximo por altruísmo genuíno. É sobre uma necessidade compulsiva, quase viciante, de se colocar em posição de poder sobre a vulnerabilidade alheia. E para isso funcionar, para essa necessidade ser continuamente alimentada, é preciso que sempre existam vítimas. É preciso que o caos nunca acabe. Porque um Salvador sem vítimas para salvar deixa de ter propósito, deixa de ter identidade.
E Peter agora precisa desesperadamente que Nova York continue perigosa para que ele continue existindo. Pense comigo, com calma, sobre a mecânica perversa disso. Todas as noites, Peter Parker se veste com um traje que oculta completamente sua identidade e sai pelas ruas à procura de crimes em andamento. O discurso oficial é proteção. Mas um verdadeiro sistema de proteção trabalha para prevenir o crime, para reduzir estruturalmente a violência, para que, com o tempo, cada vez menos gente precise de resgate. Só que o comportamento de Peter é o oposto disso. Ele não desmantela organizações criminosas, ele não ataca a raiz socioeconômica da criminalidade, ele não entrega bandidos capturados a processos de reabilitação, ele simplesmente patrulha, espera e intervém no exato instante do ato violento, saboreando cada segundo daquele confronto físico, porque o que ele realmente busca não é a ausência de crime, é a presença constante da oportunidade de exercer poder físico absoluto sobre outro corpo humano. E há um detalhe perturbador que poucos param para notar. Observe como, ao longo do filme, Peter nunca demonstra qualquer interesse genuíno em entender as causas da criminalidade que ele combate. Ele não questiona a desigualdade, não questiona a falência das instituições, não questiona absolutamente nada sobre o sistema que produz esses criminosos em série. Para ele, os criminosos não são pessoas com histórias, com contextos, com humanidade complexa. Eles são, e essa é a palavra clínica exata, alvos, unidades descartáveis de violência que existem exclusivamente para serem neutralizadas por suas mãos. E essa desumanização sistemática do outro, essa incapacidade de enxergar complexidade moral em quem ele persegue, é exatamente o traço que psiquiatras forenses documentam repetidamente em indivíduos que desenvolvem, ao longo do tempo, uma justificativa moral estável para atos de violência recorrente. Agora, eu quero que você preste muita atenção no que vem a seguir, porque essa é, sem dúvida, a parte mais desconfortável de toda essa análise, e é sobre Mary Jane Watson. Porque o filme te vende isso como o romance mais puro e apaixonado da história do cinema adolescente. O garoto tímido, apaixonado desde criança pela vizinha inalcançável. Mas eu preciso que você desligue por um instante a trilha sonora romântica que está tocando na sua cabeça e observe o comportamento real de Peter com os olhos frios de um analista clínico. Peter observa Mary Jane pela janela, repetidamente. Ele conhece a rotina dela, os horários, os hábitos. Antes mesmo de trocarem qualquer palavra significativa, ele tira fotos dela, escondido, sem consentimento algum, para vender aos jornais, é verdade. Mas o ato em si, a compulsão de fotografar secretamente uma mulher que nem sabe que está sendo observada, já preenche critérios clínicos clássicos de comportamento obsessivo de vigilância. E depois, quando ele veste o traje, essa vigilância ganha um novo nível, muito mais perigoso, porque agora ele pode aparecer misteriosamente, exatamente nos momentos em que ela está em perigo, nos becos escuros, nas ruas desertas, e cá entre nós, você já parou para pensar em quantos desses perigos ela enfrenta ao longo do filme, e coincidem exatamente com os momentos em que o Duende Verde, criado pelo mesmo universo de caos que Peter agora habita, decide atacar justamente ela. Esse padrão tem nome na psicologia clínica, trauma bonding, vínculo traumático. É o mecanismo psicológico pelo qual uma vítima desenvolve apego intenso, quase devocional, por alguém que alterna entre representar perigo e representar salvação. Quanto mais Mary Jane é colocada em situações de risco, ligadas direta ou indiretamente ao universo que Peter agora protagoniza, mais ela se apega emocionalmente ao Homem-Aranha, que sempre aparece bem a tempo de salvá-la. E repare que ele nunca se revela para ela. Ele mantém o mistério, a distância, o controle absoluto da narrativa, porque um predador que se preze jamais entrega todo o controle da relação. Ele dosa a intimidade, dosa o perigo, dosa o resgate, como um regente conduzindo uma orquestra de medo e gratidão. E antes de seguirmos, quero que você retenha uma imagem muito específica na sua mente. A imagem de Peter, escondido nas sombras dos telhados, observando a janela iluminada do quarto de Mary Jane, noite após noite, sem que ela jamais soubesse que estava sendo vigiada, porque essa imagem, reduzida à sua essência mais crua, sem trilha sonora heróica, sem enquadramento cinematográfico favorável, é a definição exata de perseguição sistemática. E é justamente a estética do herói, a capa, a máscara, o discurso nobre embutido em cada gesto, que impede o público de nomear esse comportamento pelo que ele realmente é. E existe uma camada ainda mais sombria nisso que eu preciso desenrolar com você, devagar, porque ela é fácil de passar despercebida em uma primeira exibição do filme. Pense em quantas vezes, ao longo da história, Mary Jane termina exatamente na trajetória de perigo do Duende Verde. Não uma vez, não duas. Repetidamente,
ela se torna o ponto de convergência entre o caos gerado por Norman Osborn e a presença conveniente do Homem-Aranha. E o filme te vende isso como coincidência dramática, como o destino cruel de uma mocinha indefesa. Mas quando você observa isso pelas lentes da análise de padrão comportamental, uma pergunta desconfortável emerge. Por que é sempre ela? Por que, dentre milhões de habitantes de Nova York, o caos parece encontrar Mary Jane Watson com uma frequência estatisticamente implausível? E aqui eu preciso ser absolutamente claro sobre o que estou e o que não estou afirmando. Não estou dizendo que Peter organiza conscientemente os ataques do Duende Verde, mas a psiquiatria forense documenta exaustivamente como indivíduos com necessidade compulsiva de validação, através do resgate, desenvolvem, de forma inconsciente, um radar hiperfocado direcionado especificamente para a pessoa que mais alimenta essa necessidade. Peter não precisa planejar o perigo. Ele só precisa estar sempre orbitando a vida de Mary Jane, de forma que qualquer fragmento de caos que passe perto dela seja imediatamente capturado por ele e transformado em mais uma oportunidade de resgate. O universo dele não gira em torno de proteger Nova York inteira. Gira com uma precisão cirúrgica e obsessiva em torno de manter uma única mulher em um ciclo permanente de perigo e salvamento. E se você já percebeu que as piores intenções costumam se esconder atrás de atitudes heróicas, não seja mais uma presa na teia. Proteja a sua sanidade deixando o seu like agora. Inscreva-se no Dominadamente e me conte nos comentários se você já confundiu obsessão com amor. Porque essa confusão é exatamente a arma mais poderosa que um predador emocional possui. Vamos continuar, porque o auge dessa manipulação acontece na cena do beijo de cabeça para baixo, debaixo de chuva, uma das imagens mais icônicas do cinema pop, romantizada de exaustão em memes e paródias. Mas olhe com atenção clínica para essa cena. Um homem mascarado, de identidade completamente oculta, se aproxima de uma mulher sozinha, em um beco escuro, à noite, e a beija sem que ela saiba absolutamente nada sobre quem ele é, sem consentimento informado algum sobre a identidade por trás da máscara. Isso não é romance. Isso é a manifestação perfeita, quase didática, de um poder assimétrico brutal. Ele sabe tudo sobre ela. Ela não sabe absolutamente nada sobre ele. E esse desequilíbrio informacional é, historicamente, o terreno fértil onde todo comportamento predatório floresce sem ser percebido como tal. E o mais perturbador é que Peter, deliberadamente, sabota qualquer chance de Mary Jane construir uma vida emocional saudável e independente dele. Observe como ele se afasta emocionalmente sempre que ela tenta se aproximar como Peter Parker, o civil, mas nunca se afasta completamente a ponto dela desistir dele. É o clássico ciclo de intermitência afetiva, tecnicamente descrito como reforço intermitente, o mesmo mecanismo psicológico usado, sem qualquer exagero, em manuais sobre manipulação em relacionamentos abusivos. Ele a mantém em um estado permanente de esperança e frustração, porque uma vítima que nunca tem certeza do que vai receber a seguir, se afeto ou distância, se torna profundamente mais dependente do que uma vítima que recebe consistência. Agora chegamos ao verdadeiro coração sombrio dessa análise, Norman Osborn, o Duende Verde. Porque o roteiro tradicional insiste em vender a narrativa confortável de que Norman é uma vítima trágica, um cientista brilhante que foi corrompido por um soro experimental, que criou nele uma segunda personalidade violenta, involuntária, fora de seu controle. Mas eu preciso te fazer uma pergunta desconfortável. E se o soro não tivesse criado nada de novo dentro de Norman Osborn? E se o soro apenas tivesse removido o filtro? Porque antes mesmo da explosão no laboratório, o que vemos de Norman Osborn? Um homem obcecado por poder, disposto a sacrificar seus próprios funcionários em testes militares não autorizados, disposto a manipular e ameaçar seu conselho corporativo, disposto a colocar lucro e controle acima de qualquer vida humana. Isso não é o perfil de um homem bondoso esperando para ser corrompido. Isso é o perfil clássico do narcisismo maligno já plenamente instalado, apenas aguardando a oportunidade certa, o gatilho químico certo, para se expressar sem as amarras da aparência social. E reparem também na relação de Norman com o próprio filho, Harry, muito antes de qualquer soro entrar em cena. A frieza calculada, o desprezo mal disfarçado por qualquer sinal de fraqueza emocional, a incapacidade quase patológica de oferecer validação afetiva genuína. Esses não são sintomas de exposição a um composto químico experimental. Esses são traços de personalidade profundamente arraigados, o tipo de padrão que se forma ao longo de décadas, geralmente moldado por uma infância marcada por negligência emocional severa ou por modelos parentais igualmente narcisistas. O soro do duende não plantou uma semente nova, ele apenas removeu de forma violenta e irreversível a fina camada de verniz social
que impedia essa semente de florescer publicamente. E isso nos leva a um conceito fundamental da psiquiatria forense que precisa ficar muito claro nesta análise: a diferença entre criar uma patologia e revelar uma patologia pré-existente. Um soro, uma droga, um trauma físico, eles raramente constroem do zero uma estrutura de personalidade inteiramente nova. O que eles fazem, na esmagadora maioria dos casos documentados, é desabilitar os mecanismos de contenção que mantinham essa estrutura sob controle social aceitável. É como remover os freios de um carro que já estava, o tempo todo, em uma estrada de descida. O carro não ganhou uma nova natureza. Ele apenas parou de ser impedido de expressar a natureza que sempre teve. E aqui está a simetria mais perturbadora de toda essa história. A mesma estrutura psicológica que transformou Peter Parker está presente, quase espelhada, em Norman Osborn. Os dois sofreram uma alteração neuroquímica que removeu freios inibitórios. Os dois desenvolveram, a partir dessa remoção, uma versão amplificada e sombria de um traço que já existia latente dentro deles. Em Norman, o narcisismo grandioso que buscava controle absoluto sobre seu império. Em Peter, o desejo reprimido de poder, de reconhecimento, de vingança contra um mundo que sempre o humilhou. A diferença entre os dois não é de natureza, é apenas de disfarce social. Norman usa uma máscara de vilão porque a sociedade já não tinha mais nada a oferecer que valesse a pena fingir. Peter usa uma máscara de herói porque essa narrativa ainda lhe rende adoração, gratidão e principalmente acesso irrestrito à vulnerabilidade das pessoas que ele diz proteger. E quando a batalha final acontece, quando Norman finalmente morre empalado pelo próprio planador, eu preciso que você observe, com toda a atenção clínica possível, o que acontece no rosto de Peter logo depois. Ele chora. Ele diz a Harry que sente muito, que o pai dele era um grande homem, mas essas lágrimas, elas não são de luto genuíno, elas são a manifestação corporal de um alívio avassalador, quase orgástico, disfarçado de tristeza socialmente aceitável, porque Norman Osborn era, sem sombra de dúvida, o único ser humano em toda Nova York capaz de reconhecer Peter pelo que ele realmente havia se tornado, um predador disfarçado de salvador, e com Norman morto, essa ameaça de exposição desaparece para sempre. O que Peter chora, na verdade, é a vitória silenciosa e definitiva sobre o único rival capaz de desmascará-lo. O macho alfa do território foi eliminado, e agora Nova York inteira pertence, sem qualquer contestação possível, a um único predador travestido de herói. E antes de chegarmos ao desfecho final, existe um último ponto que precisa ser dissecado, talvez o mais incômodo de todos, a frase que se tornou o lema mais celebrado de toda a franquia. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, palavras atribuídas ao tio Ben, repetidas como mantra sagrado por gerações de fãs. Mas eu quero que você escute essa frase novamente, agora, depois de tudo que analisamos aqui, porque uma frase sobre responsabilidade, dita por um homem que seria assassinado pouco depois, se transforma, na mente de um predador em formação, em algo completamente diferente do que aparenta. Para uma mente já contaminada pela mutação, já operando sob a lógica fria da caça, essa frase não funciona como um limite ético, ela funciona como uma licença, porque se o poder exige responsabilidade, e se somente ele possui esse poder, então somente ele pode decidir, sozinho, sem supervisão de ninguém, sem julgamento de tribunal algum, quem merece viver e quem merece ser caçado nas sombras. Repare como, ao longo de toda a narrativa, jamais vemos Peter prestando contas a qualquer autoridade legítima. A polícia o persegue, o jornal o difama, e ele simplesmente ignora ambos, porque nenhuma instituição humana tem aos olhos dele autoridade real sobre suas decisões. Isso não é heroísmo civil, isso é a estrutura psicológica clássica do justiceiro autodesignado, aquele que internaliza a frase do mentor morto não como orientação moral, mas como carta branca para operar completamente fora de qualquer sistema de responsabilização, e há algo profundamente perturbador na forma como a cidade inteira, ao longo do filme, gradualmente aceita e celebra esse arranjo. Porque não é só Peter que está doente aqui, no sentido metafórico dessa análise. É toda uma sociedade que, aterrorizada pelo caos, pela criminalidade, pela sensação de impotência diante da violência urbana, decide entregar de bom grado seu senso de segurança a um vigilante mascarado, sem nome, sem rosto, sem qualquer accountability. E esse é talvez o horror mais silencioso de toda essa história. Não é apenas sobre o que a Aranha fez com Peter Parker. É sobre o que uma cidade inteira está disposta a ignorar, a romantizar, a aplaudir, contanto que alguém, qualquer um,
prometa fazer o trabalho sujo que ela mesma não tem coragem de encarar. Pense também na cena em que Peter, já dominado por essa nova identidade predatória, observa o próprio reflexo no espelho do banheiro, testando expressões, testando poses, quase como se estivesse ensaiando um personagem que precisa ser convincente o suficiente para enganar todos ao seu redor. Essa não é a cena de um garoto se acostumando com poderes novos. Essa é a cena de alguém construindo, tijolo por tijolo, uma máscara social que vai lhe permitir operar impunemente em 2 mundos simultâneos. O Peter Parker, gentil, atrapalhado, querido por todos durante o dia, e a entidade fria, calculista e violenta que emerge assim que as luzes da cidade se apagam. E essa dualidade cuidadosamente performada, esse controle meticuloso sobre qual versão de si mesmo mostrar a cada pessoa, é exatamente o tipo de comportamento que a psiquiatria forense associa a indivíduos de alto funcionamento social que escondem, com sucesso alarmante, uma estrutura interna profundamente perigosa. Deixe seu like se essa teoria alterou para sempre a forma como você assiste ao herói da sua infância. Confirme a sua inscrição e ative as notificações antes que você também seja encurralado por alguém que jura querer te salvar. Porque a verdade mais perturbadora de todas, a que ninguém quer admitir enquanto aplaude nos cinemas, é essa. Nós não assistimos ao nascimento de um herói em 2002. Nós assistimos em tempo real a documentação clínica de como um predador aprende a usar a linguagem do heroísmo para nunca mais ser questionado. E antes de encerrar esse dossiê, eu preciso que você carregue uma última reflexão consigo para além dessa tela, porque a estrutura que analisamos aqui, essa arquitetura precisa de trauma, isolamento, permissão moral e vitimização contínua. Ela não existe apenas dentro de universos fictícios com aranhas radioativas e planadores voadores. Ela existe silenciosamente em relações reais, em figuras de autoridade reais, em pessoas que aprenderam cedo demais que proteger alguém pode ser uma máscara extraordinariamente eficiente para controlar alguém. O verdadeiro terror do Homem-Aranha nunca esteve na aranha. Esteve na facilidade com que uma sociedade inteira, e você e eu, aceitamos aplaudir de pé qualquer figura que se apresente vestindo o discurso certo, contanto que o resultado pareça, superficialmente, do lado do bem. E a pergunta que fica, a pergunta que eu deixo ecoando na sua mente, enquanto você fecha esse vídeo, é essa. Quantos heróis na sua própria vida você nunca teve coragem de olhar com os mesmos olhos clínicos que acabamos de usar aqui? Quantas vezes você confundiu vigilância obsessiva com cuidado? Quantas vezes você chamou de proteção aquilo que na verdade era a necessidade de outra pessoa de manter você exatamente onde ela sempre pôde te encontrar? Exatamente na hora que ela decidia aparecer? Pense nisso da próxima vez que alguém jurar, de olhos brilhando, que só quer te salvar, porque a máscara mais perigosa de todas nunca foi a de tecido vermelho e azul, foi o sorriso confiante de alguém que insiste sempre que você precisa dele para sobreviver.